eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura deste canal aqui. Os vlogs de leitura estão ficando confusos, não estão mais durando uma semana certinho como duravam antigamente neste canal, o que significa que estamos tendo umas mudanças aí na vida e aí tá interferindo nos vlogs, e um pouco assim nas leituras, mas eu decidi começar esse vlog hoje, porque eu já estou há uns dias sem gravar vlog, me deu uma folga aí. Hoje é dia 4, sexta-feira, 4 de junho, né, gente? Chegamos na metade do ano. Eu estou, assim, um pouco desesperada, confesso. Mas, seja bem-vindo aí a esse vídeo aqui no canal, né? Mais um vídeo aí. Estou conseguindo postar mais direitinho. Quem tá acompanhando aí o canal tá vendo. Tô conseguindo postar uns 2, 3 vídeos por semana, que é a média que eu gosto de manter. E aí, hoje é sexta-feira, vai sair um vlog no canal, que é o vlog, acho que da semana passada, ou sei lá de quando que foi que eu comecei esse outro vlog e que eu gravei ele. E aí, como eu vou postar ele hoje, eu decidi começar um novo vlog hoje, pra ver se eu consigo postar esse vlog na sexta que vem, ou na quinta, ou sábado, sei lá, semana que vem, mais ou menos dá uma semana de folga aí entre um vlog e o outro. Então, eu não estou mais sabendo como começar vlog, eu só começo a tagarelar aqui. Caso você seja novo no canal, chegou aqui do nada agora, seja bem-vindo, espero que você goste. Se você gostar aí do canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixe seu like nesse vídeo aí pra ajudar no engajamento do canal, compartilha com um amigo que também gosta de assistir vídeos de booktube e falar sobre livros e tal. Então, eu estou aqui tomando um cafezinho. Eu vou ter que estudar essa semana, vou ter que estudar dia 1º, né? Então já faz 4 dias aí que estou estudando. E aí o negócio do sono me pega de jeito, mas assim, de jeito mesmo. Então eu vou tentar, com todas as minhas forças, não voltar a tomar muito café por dia. Por isso eu vou fazer menos café também quando eu for fazer de manhã. Mas eu peguei essa xícara aqui porque minha mãe comprou pão novinho antes de ir trabalhar, e aí eu tô com fome já, porque eu tomei café da manhã, acho que era umas 7h30 da manhã, e eu já estou com fome, pra depois almoçar. Então eu peguei esse pão, passei manteiga, só um pãozinho com manteiga e café, porque eu gosto de molhar o pão no café. Isso é coisa de mineiro ou todo mundo do Brasil faz isso? Me diz aí nos comentários se no seu estado também faz isso. Eu sou de Minas, caso você não saiba, uma cidadezinha desse tamanho assim, chamada Santa Vitória, que fica no Triângulo Mineiro. Vou comer aqui, tá? Um pedacinho, com licença. Nossa, gente, eu amo isso, meu Deus, me lembra muito minha infância, só que na minha infância eu comia pão assim, molhando no café, só que o café era adoçado, né, então acabava que ficava uma mistura de doce com sal, que eu gosto muito. Então, notícias assim de andamentos de leitura e etc. Mas eu voltei a usar o meu planner e eu tô muito feliz com isso, porque eu percebi que eu só consigo usar direitinho o meu planner quando eu tô estudando, né, que aí eu anoto as coisas que eu tenho que estudar e aí, consequentemente, eu anoto as coisas que eu tenho que fazer ao longo do dia também. Né? Sobre leituras, estou lendo A Estrada da Noite, do Joy Hill. Eu não me lembro se no último vlog eu já estava lendo esse livro, mas eu sei que eu comecei ele dia 1º e, assim, já tô ficando agoniada de ainda estar lendo ele. Eu sei que cada pessoa tem o seu ritmo de leitura, tá? Eu acho importante sempre frisar isso, mas pra mim, esse é um livro pequeno, ele tem 315 páginas mais ou menos. Um livro desse tamanho, de ficção, obviamente, não livros de não ficção, mas eu costumo ler em 2 dias. Não mais do que isso, no máximo 3 dias, dependendo do ritmo da história. E esse aqui eu já estou no 4º dia de leitura, então eu preciso terminar esse livro hoje, e agora eu acho que eu vou conseguir, porque falta 100 páginas, porque eu começo a ficar agoniada. E eu começo a tomar ranço do livro. Tipo, por mais que eu esteja gostando da história, não importa. Se eu passar muitos dias com o livro, principalmente livros pequenos assim, eu começo a ficar agoniada e eu começo a ficar enjoada do livro. Mas, no geral, estou gostando, tá? Eu conheço pessoas que leram e amaram esse livro e acharam sensacional e assim, ai meu Deus, me matou de medo, fiquei arrepiada. E conheço pessoas que leram e não gostaram, ou gostaram mais ou menos, e assim, que esse livro, tipo, não convenceu, sabe, a questão do medo e tal. Então, eu não tenho uma opinião formada ainda. Por enquanto, eu estou gostando. Eu estou achando uma história bem escrita, bem construída e tá me dando medo. Então, tá cumprindo o papel aí, né, do horror, do terror aí da história de fantasma. É uma história de fantasmas, caso você não saiba. O Joy Hill é filho do Stephen King, caso você não saiba também. E dele eu já li Nosferatu até hoje, que é uma história de vampiros.
E eu amo Nosferatu, eu sou apaixonada naquele livro. E esse aqui é o segundo que eu tô lendo dele. E se eu gostar, eu vou partir pro terceiro, que eu não sei qual é, até porque o Joe Hill, por enquanto, eu acho que as obras dele atualmente estão saindo pela HarperCollins, se eu não tô enganada. Pretendo terminar ele hoje, e aí eu volto aqui e falo como o livro como um todo. Falo do livro como um todo. Aí, a minha TBR nesse mês está muito grande, porque aqui do meu lado, eu sempre deixo em cima da escrivaninha a minha TBR, né, que são os livros que eu quero ler nesse mês. E fora ela, tem pelo menos mais 2 livros, que são do Clube do Livro e o King do mês, que eu comprei e ainda não chegaram e que eu preciso ler esse mês também. Então me desejem boa sorte. Aí agora, eu só queria começar esse vlog, e já falei pra caramba. Vou continuar comendo meu pãozinho aqui com manteiga e meu café e continuar estudando. E aí, quando eu terminar a Estrada da Noite, a gente conversa aqui. E a gente conversa sobre o que será a próxima leitura também, que eu ainda não sei. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Terminei de ler A Estrada da Noite do Joe Hill e eu sei que meu cabelo tá um cocô muito esquisitinho, mas é que, assim, ele ainda tá muito molhado e eu tô tentando separar ele mais pro meio, porque ele ficava separado muito de lado. Só que eu ainda não estou muito sabendo lidar, então desculpa aí se minha cara tiver muito esquisito por conta do meu cabelo tá assim, mas terminei de ler esse livro, não consegui terminar ontem, porque eu fiquei estudando até mais tarde. Ontem eu trabalhei, eu acho que ontem eu trabalhei também, fiz vende brownies. E hoje também, hoje é sábado. E assim, vamos lá, no geral, eu gostei desse livro. Ele não é um livrão, eu não achei um super livro de terror aterrorizante e tal, e de fantasmas, assim, mas me deu uns belos arrepios durante a história aqui. Só que, realmente, eu achei ele um pouco lento. Eu vou tentar contar primeiro, mais ou menos, sobre o que é essa história. Tem um astro do rock antigo, que ele já está com 54 anos, e ele se chama Judas Coyne. E ele fazia parte de uma banda, só que os integrantes da banda morreram e abandonaram a banda, e sobrou só ele, e ele continuou ali na carreira de rock, e ele é, tipo, muito famoso. E aí, ele tem um gosto muito peculiar, porque ele gosta de colecionar objetos macabros. Então, na casa dele, começa a história contando isso, que na casa dele ele tem um lugar onde ele, tipo um escritório, onde ele guarda esses objetos esquisitos, tipo assim, o crânio de um cara que morreu, sei lá onde, uma fita de assassinato real. E aí um belo dia, um assistente dele fala pra ele que achou, que sabe desse gosto dele, né, diz pra ele que achou à venda na internet um paletó de um fantasma que prometia que quem comprasse esse paletó ia levar o fantasma junto. E aí, ele ficou interessado, né, curioso, e ele já gostava disso, e ele foi e comprou esse paletó. Aí ele não tava nem dando bola quando chegou e tal, só que começou a acontecer umas coisas meio esquisitas. E uma noite, ele acordou com um barulho na casa dele, e ele descobriu que era o fantasma andando lá pela casa dele de madrugada, e aí ele ficou se cagando de medo. Beleza, então ele descobriu que o fantasma era real. E ele começou a ficar meio aterrorizado, e ele queria devolver esse paletó pra pessoa que vendeu pra ele. Só que ele foi atrás da pessoa que vendeu pra ele, e ele descobriu que era uma pessoa já conhecida do passado dele. Assim, conhecida mais ou menos, mas tinha uma ligação com o passado dele. E que essa pessoa vendeu o paletó exclusivamente para ele. Essa pessoa fez, tipo, de tudo pra que ele comprasse esse paletó, porque tem um rolo aí no meio. A partir disso, vai gerar um monte de treta aqui na história. E aí segredos vão sendo descobertos do passado, tanto do passado dele, quanto do passado dessa pessoa que enviou esse paletó e esse fantasma pra ele. E ele começa a ficar desesperado e a tentar sobreviver. Ele e a namorada dele, que se chama Mary Beth.
E assim, o livro é praticamente inteiro essa corrida louca. Ele e a namorada dele tentando se salvar e tentando fugir desse fantasma. E tentando, de algum jeito, devolver ele, mandar ele de volta pra Terra dos Mortos. Só que vai acontecendo um monte de coisas ali ao longo dessa fuga. E segredos horríveis vão sendo revelados do passado das pessoas. Então, eu achei algumas partes bem pesadas aqui. Trata de uns assuntos pesados, tipo pedofilia, assassinato e outras coisas assim. E essa questão dos fantasmas da história, eu gostei. Me deu uns arrepios e eu achei bem escrita, bem construída a história. Só que realmente eu achei um pouco lento. Mas aí fica a minha dúvida, porque eu falei que eu voltei a estudar nessa semana e esse foi o primeiro livro que eu comecei a ler agora, nesse mês de junho, junto comigo voltando a estudar. Então eu não sei se eu achei ele um pouco lento e se eu demorei mais do que eu geralmente demoraria pra ler um livro desse tamanho, pra ler esse livro, porque eu tô estudando agora, ou se é porque realmente o ritmo dele é mais lento. Então, se você não gosta de livros que sejam mais lentos, mais descritivos e tal, talvez você não vá gostar. Mas ainda assim eu recomendo, tá? E se você tiver indicações de outros livros, assim, de terror muito bem escritos e histórias, assim, muito fodas, me deixem nos comentários, tá? E aí agora eu vou estudar, porque já são quase 1h da tarde. Bom dia, pessoas! Adivinha que dia é hoje? Segunda-feira. Pois é óbvio que ontem eu acabei me esquecendo de dar as caras nesse vlog, mas estou lendo, finalmente, Filhos de Duna, do Frank Herbert. Frank Herbert. E assim, por enquanto, ó o tantão que eu li nesse final de semana, muito leitora. Li até a página 60. Parabéns pra mim. A minha meta, o quê? Sábado de manhã, a minha meta era... Eu falei assim, não, até domingo à noite eu consigo ler pelo menos até a página 250, pelo menos até a metade desse livro. Consegui? Não, mas é a vida, né, gente? Nem tenho mais, assim, o que dizer a respeito disso. Enfim, nessas 60 páginas iniciais, já fiquei muito interessada. Fiquei, assim, muito curiosa. O último Duna que eu li foi Messias de Duna, né, que foi o segundo. E eu li ele no começo do ano passado, então já faz mais de um ano, com certeza, que eu li ele. E eu fiquei muito interessada porque já começou com umas discórdias familiares aqui entre a Alia e a Lady Jéssica, eu acho que esse é o nome dela mesmo. E eu gosto muito dessas duas personagens, elas são duas personagens muito fortes. A Alia, nem preciso falar, quem conhece sabe aí o que essa bicha é. E eu fiquei muito interessada pela uma questão que tá no ar aqui, que eu não posso falar porque seria spoiler do segundo livro. Então, eu espero muito hoje ter tempo pra ler no mínimo 100 páginas desse livro. Porque eu acho que esse é um daqueles livros que se você pegar, e se você tiver com tempo livre, você pega e você lê ele assim, sem parar. Porque ele tem 500 páginas, óbvio que você vai parar, né? Mas deu pra entender o que eu quis dizer? Por quê? Eu peguei ele e as horas que eu pegava ele pra ler fluía muito rápido. Então, tô muito empolgada com essa leitura. Espero conseguir ler bastante. E a questão dos estudos. Gente, difícil esse negócio de voltar a estudar depois de você ficar uns meses sem. Eu fiquei uns 3 meses, eu acho, de férias, assim, porque eu precisava pra minha saúde mental. E tá tudo certo. Agora eu voltei, assim, no 12. Só que é difícil, viu? Porque, gente, nossa, estudar cansa demais, pelo amor de Deus. Ainda mais quando você tá estudando a mesma matéria há anos, né? As mesmas matérias, que no caso são as matérias de cursinho, matérias de ensino médio. E aquilo não entra na cabeça. Porque, assim, eu já evolui muito, eu sou consciente da minha evolução nos estudos. Eu já evolui muito. Pra uma pessoa, gente, que estudou a vida inteira em escola pública e um ensino muito precário, quem aí estudou em escola pública no Brasil sabe do que eu tô falando. O ensino brasileiro é muito precário como um todo. Mas nas escolas públicas o bicho pega. E o bicho pegou durante a minha educação de ensino. Eu saí do ensino médio sabendo quase nada. Por várias questões, né? Não só por o ensino ser péssimo, mas assim, problemas familiares e tal. Então, tipo,
Eu não tinha cabeça pra estudar, eu quase não estudava e não tinha auxílio também pra esse estudo. E aí, depois que eu saí do ensino médio, na verdade, no meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz um cursinho pré-vestibular numa cidade aqui vizinha da minha. A Júlia contando a história. Às vezes vocês perguntam, né, da minha vida, tipo, escolar aí, da minha vida estudantil. Às vezes me dá vontade de falar, assim, no vlog, como estou falando agora. Então, vou falar um pouquinho aqui, rapidinho, caso você não queira saber sobre isso, queira saber só sobre leituras. Pule o vídeo para a parte em que eu estiver segurando algum livro na mão, que eu estarei falando novamente sobre leituras, provavelmente no próximo take desse vlog. Mas enfim, aí no meu terceiro ano, eu fiz o terceiro ano inteiro, um cursinho pré-vestibular numa cidade vizinha aqui, fazia eu e mais uns 3, 4 amigos que estudavam junto comigo no colégio. Era caro, gente, nessa época, você ter R$130 aí. E aí a gente ia à noite, então eu estudava de manhã no colégio, à tarde ou eu estudava em casa, ou eu teve uma época também que eu fiquei trabalhando, e à noite assim, a gente saía daqui da nossa cidade 5 horas da tarde pra chegar lá um pouco antes das 7, porque a aula começava às 7 e ia até acho que às 10h30, e aí a gente pegava o ônibus de volta, que é um ônibus que a prefeitura daqui, né, tipo, dava pros alunos, essa condução aí, e a gente voltava e aí chegava em casa 11 horas, meia-noite, acho que a gente chegava, e aí dormia, e no outro dia acordava 6 horas da manhã, ia pro colégio, aí essa rotina aí o terceiro ano inteiro. E o cursinho Nossa, gente, foi perfeito na época, porque abriu minha mente pra caramba. E as coisas em 2014, gente, não eram como é hoje. A internet não era presente na vida dos jovens, dos adolescentes como é hoje. Não era todo mundo que tinha acesso. Eu, graças a Deus e graças à minha mãe, eu tinha acesso sim. A gente tinha computador em casa, Eu acho que não tinha Wi-Fi naquela época, eu nem lembro. Eu não lembro não, viu? Eu acho que a internet era só, tipo, a internet do computador. Quem aí é das antigas, dessa época aí, vocês lembram? Eu não lembro direito como é que eram as coisas. Mas, enfim, eu lembro que eu estudava um pouco, né, pela internet, usando o computador. Mas, assim, a gente não tinha, cara, um acesso tão fácil ao conhecimento como é hoje. E muito menos a questões sociais. Então, naquela época, eu me sinto... Hoje, quando eu olho, eu acho que eu ali na minha adolescência, eu era uma ameba. Eu não era que nem os adolescentes de hoje, gente, que estão antenadas aí com tudo que tá acontecendo no mundo. Eu não era antenada e cabeça que nem eu sou hoje, nem perto disso. Nossa, é muito louco pensar assim no passado. E aí, eu lembro que durante esse cursinho, então, do terceiro ano, eu aprendi coisa pra caramba. Tipo, eu aprendi muito, muito mesmo. Tinha professores excelentes, eu sou muito grata por essa época. E aí, no final do ano, eu fiz o Enem, né, pela, sei lá, segunda, terceira vez. E eu não passei em nada. E aí, eu peguei como chama? Eu me inscrevi no FIES. E eu me mudei, cabeça assim, né, achando que eu tava preparada pra faculdade. Eu me mudei daqui pra Uberlândia, que é a cidade grande próxima que tem aqui. Fomos eu e uma amiga minha, e a gente começou a estudar numa faculdade particular, fazer veterinária. E eu pelo FIES, e ela conseguiu a bolsa do ProUni, 100%. E a gente ficou um semestre lá, e foi, tipo, gente, foi muito bom, nossa. E, gente, eu era apaixonada em veterinária, eu era apaixonada. Só que no final desse semestre, não deu certo o meu FIES. Não sei como que tá o FIES hoje, mas nessa época o FIES era bem chatinho já, não era todo mundo que conseguia. Às vezes você conseguia e depois cortava. Eu não me lembro direito exatamente como foi que aconteceu comigo, mas eu lembro que eu só fiz um semestre porque não dava mais e minha mãe não tinha condição de pagar. Aí eu voltei pra cá, né? Voltei pra minha cidade porque não tinha condição de ficar lá. Aí eu fiz mais um semestre de cursinho pré-vestibular desse jeito, indo e voltando toda noite. E aí eu lembro que eu ia e voltava toda noite, e durante o dia eu trabalhava num escritório aqui perto de casa. E aí eu trabalhava, só que era um trabalho bem de boa, então em vários momentos lá que eu tava à toa, dava pra eu estudar um pouco. E quando eu fiz o Enem de novo, eu passei em Física e depois passei em Nutrição, aí numa faculdade pública, né, que é a UFO, a Faculdade de Uberlândia. Aí eu passei primeiro em Física, não me pergunte por quê, você olha pra essa carinha, você pensa, Física, Júlia? Sim, Física, porque eu acho Física fascinante. Eu só não me dou bem com ela, mas eu acho fascinante. E não é que eu queria fazer física, tá? Eu não queria ser física. Eu queria aprender física
pra eu fazer engenharia aeronáutica. Parabéns, sempre louca. Essa cabeça ninguém entende. Aí eu lembro. Eu acho tão engraçado contar dessa parte da minha vida, porque as pessoas geralmente olham pra mim e não fazem a menor ideia, tipo, de como foi a minha vida até hoje. Fui lá, passei em física, gente, foi uma loucura. Eu fiz física na Universidade Federal de Uberlândia durante 2 semanas. Ai, meu Deus, é muito engraçado lembrar dessa época. E eu era totalmente perdida. Porque o pessoal que passou comigo, gente, parece que era todo mundo um Einstein, um Stephen Hawking da vida. Eles eram tudo gênio da física e eu não sabia nem o que era aquilo lá, não sabia fórmula nenhuma. Eu não tive base alguma disso na escola. E aí, depois dessas 2 semanas, porque naquela época o SISU era diferente. É tão estranho, né, falar naquela época, parece que eu sou da época dos dinossauros, mas enfim. O SISU não era que nem é hoje, você podia colocar, tipo, você podia passar numa... Sempre teve, né, 2 opções. Você podia passar numa opção e deixar a sua segunda opção como lista de espera. E foi o que eu fiz naquela época. Eu passei em física, né, como primeira opção. E a segunda opção, que era nutrição, lá na UF também, eu deixei na lista de espera. E aí eu fui chamada, acho que na 3ª chamada, e eu fui aprovada. E aí eu larguei mão de física, porque eu falei, gente do céu, não vai dar certo isso aqui, né? Já que eu passei em nutrição, vamos pra nutrição, que é mais biológicas, acho que vai ser mais minha praia. Confusa, desde sempre. Aí eu fui pra nutrição e fiquei bem mais feliz. Só que foi uma época muito conturbada da minha vida, por problemas pessoais aí, não vamos entrar nessa conversa. Muito sombria essa época. E aí eu fiquei fazendo nutrição e eu gostava de nutrição. Eu gostava da faculdade. É um curso muito bom, é muito rico. E o curso de nutrição da UFO era muito bom. Eu não sei como está hoje, eu acredito que esteja melhor do que na época. Mas era muito bom, tinha professores excelentes, tinha uma carga horária altíssima. Eu lembro que no meu, acho que 3º período, eu tinha aula das 8 da manhã às 8 da noite. Mas eu aprendi pra caramba, eu aprendi muita coisa. E eu nem era muito estudante naquela época, tá? Eu não era 1/3, eu acho, do que eu sou hoje, porque... Eu gostava de nutrição, só que eu sabia que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Mas eu fazia porque eu tava lá já. Eu já tinha passado numa faculdade pública, cara. E quando você vem de uma família que não é de uma classe alta, né? De uma classe média aí baixa de... Quando você não é de uma família rica, não nasceu num berço de ouro, e você passa numa faculdade pública, você agarra com todas as forças e aí foda-se o resto. Mas chegou num ponto da nutrição que eu tava muito infeliz. E aí eu comecei a conversar com meus amigos, falando, gente, não tá dando mais. Eu tô vendo que foi quando tava chegando a metade da faculdade. Que eu tava assim, gente, isso é uma coisa muito séria, tipo, é uma profissão. E quando eu for ser uma profissional em alguma coisa, eu quero ser uma profissional excelente. E eu não sinto que eu sou a melhor pessoa pra ser nutricionista, porque não é esse o meu sonho. Porque o meu sonho já era medicina, só que eu não tinha coragem nem de falar pra ninguém, né? Porque, tipo, quem sou eu pra querer fazer medicina? Dá licença. E eu abri mão, eu tranquei minha vaga na nutrição quando acabou o semestre. Eu fiz 2 anos, 4 períodos, então. E eu abri mão, eu falei, não dá, não quero fazer isso, não quero ficar ocupando uma vaga aqui que alguém pode, sabe, fazer algo de bom disso. Aí eu comecei a fazer cursinho, que, óbvio, não tinha condição nessa época pra pagar um cursinho, porque, não sei se vocês sabem, mas um cursinho particular é caro pra cacete. Eu abri mão da nutrição e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu só sei que eu vou dar um jeito. E aí eu peguei e comecei a procurar jeitos, né, de tipo, como é que eu vou estudar de graça ou o mais barato possível. E uma amiga minha me falou de um cursinho que tinha lá em Uberlândia. E é um cursinho voluntário. Tipo, ele eu não sei muito bem definir, mas ele é tipo público. E quando eu entrei, pra mim foi tudo. Foi tudo de maravilhoso. Eu ficava assim, extasiada de pensar, meu Deus, eu tô aqui num cursinho de graça, mano. E tem professores maravilhosos. E aí era à noite também. E eu ia lá, estudava. Eu fiz 1 ano e meio lá. Então foram 3 semestres. Aí depois... Por que eu tô contando a história da minha vida escolar aqui? Eu não sei, do nada. Vai que ajuda alguém aí do outro lado. Essa é a minha intenção. Espero que sim. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá. E não deu mais pra ficar lá. E aí eu voltei pra cá.
E eu comecei a estudar no Descomplica. E foi muito bom e continua sendo muito bom, porque eu aprendi muita coisa também. E muita coisa sobre como estudar, como aprender de verdade as coisas, como evoluir, né, nas provas que você faz e tal. Aprendi muito e continuo aprendendo. E aí, cá estou eu até hoje. E eu não sei por que eu comecei esse assunto, mas espero que alguém tenha gostado aí de ouvir essa história. E se você está aí, se você tem um sonho, vá atrás desse sonho. Ó, aquelas. Nem conquistei ainda o meu sonho, mas eu sinto que está perto. Então, eu sei que às vezes é muito difícil e muito doloroso você abrir mão de uma coisa que é certa. Por exemplo, eu estava na faculdade de nutrição. Era certo que eu ia me formar em uma boa faculdade pública para ser nutricionista. E eu abri mão disso para ir atrás de uma coisa incerta, que é querer ser médica, querer passar em uma faculdade pública, neste Brasil que vivemos. E aí é isso, gente. Tô aqui até hoje, uma hora vai. Porque eu não vou desistir, então uma hora vai ter que ir, vai ter que acontecer. Então, se você está aí, se você tem vontade de um sonho, mas você tem medo, não deixe o medo te parar, porque o medo não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você tiver eu não vou nem falar coragem, porque é assim, sabe aquela frase clichê, que eu não lembro agora se é de um filme, eu acho que é de um filme, que a coragem não é a ausência do medo, é você saber que alguma coisa é mais importante do que o medo. Então, se você tem essa coisa aí na sua cabeça que é mais importante do que o medo que você sente das pessoas te julgarem, das pessoas não te apoiarem, das pessoas te criticarem, das pessoas te levarem para baixo, esquece essas pessoas, taca o foda-se e vai atrás do seu sonho, da sua vontade, porque vai dar certo, tá? Eu sei que pode ser muito difícil, pode ser doloroso, pode ser frustrante, mas alguma hora vai dar certo. E aí, Júlia motivacional de hoje. Caso você queira conversar sobre qualquer coisa, gente, comentários estão aí. A minha DM, meu direct lá do Instagram, está sempre lá aberto. Mesmo que eu demore pra responder porque eu sou lerda, tô sempre disposta a conversar, tá? Sobre qualquer coisa. Às vezes, algumas pessoas que me seguem aqui no canal me mandam mensagem falando, tipo, Júlia, não sei se você liga de eu estar aqui querendo conversar com você sobre algo que não seja livros. Não, gente, eu não ligo. E eu adoro conversar sobre qualquer coisa. Não só sobre livros. Eu não sou só livros. Eu sou um ser humano completo, como você aí do outro lado. Então, se você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu tô aqui. Porque eu adoro conversar. E aí, quem sabe a gente pode se ajudar nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Então me contem nos comentários como anda a sua vida e as suas leituras e qualquer coisa que você quiser. E depois eu volto, tá? A Júlia vai, mas a Júlia volta. Sabe quando você faz planos pra vida, mas aí, achando que você é quem manda na sua vida, mas aí a vida vem e ela faz assim, ó. Querida, isso no caso é a sua cara, né? Tipo, pá, pá, minha filha, o que você tá sonhando aí? Eu que mando nessa coisa, tá? Então pode fazer quantos planos você quiser, mas as coisas vão acontecer conforme eu quiser, tá bom? Então senta lá, Cláudia. Isso que aconteceu aí, né? E anda acontecendo aí na minha vida, porque hoje já é dia 17. Eu não sei qual foi a última vez que eu falei nesse vlog. Já era pra ele ter acabado há muito tempo, já era pra ele ter sido postado no canal. Quero pedir desculpas pra quem acompanha o canal, porque ele vai estar uma bagunça no momento. Pelo menos eu concluí uma leitura. Terminei de ler Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Eu amei esse livro. Pode não parecer, por conta do meu estado mental e físico, posso não parecer muito empolgada, mas, gente, nossa... Eu já achava que eu ia amar, mas assim, foi bem diferente do que eu achei que ia ser, porque eu não conhecia, né, a história, não sabia sobre o que era. E eu gostei tanto, eu amei, na verdade. Eu acho que vai entrar para os favoritos aí da vida, porque me emocionou tanto e eu fiquei tão, assim, apegada. Nossa, eu fiquei muito apegada, eu fiquei me sentindo parte da família, sabe? Eu fiquei muito apegada a essa família. Eu tô muito feliz com essa leitura. Apesar de, assim, teve uns momentos que eu fiquei meio triste, meio tensa, escorreu umas lagriminhas, assim, mas eu adoro quando os livros fazem isso. Então fica aí uma baita recomendação, Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Não sei se é assim que se pronuncia. E eu queria dizer que essa capa não tem nada a ver com a história. É uma história de amor daquelas que eu mais gosto, pelo menos, que não é sobre um casal, mas sim sobre outras pessoas, sabe? Sobre amigos, sobre família e, enfim, sobre esses outros relacionamentos da vida. E é uma história, assim...
e é bem tocante, sobre um tema pesado e outro, dois na verdade, né? Fala sobre morte, fala sobre alcoolismo. Se você quer um livro emocionante, tocante, assim, te faz pensar e te faz sentir as coisas, está aqui uma bela recomendação. E aí, agora, eu vou voltar a ler Filhos de Duna. Eu acho que eu já consigo. Hoje eu vou tentar, porque falta 100 páginas pra acabar o livro. E eu não consegui. Na verdade, eu acho que falta até menos de 100 páginas. Eu vou, depois que eu acabar de estudar, tô estudando agora, mas quando eu acabar de estudar, eu vou ler pelo menos um capítulo dele, ver se vai fluir a leitura. Se sim, eu continuo lendo ele até concluir. E aí eu tenho que começar sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que é o livro do Clube do Mês, que eu não comecei até agora, mas tudo bem, porque a gente agendou a discussão pro final do mês. E eu também preciso começar o Talismã do King, que tá aqui na pilha. Não vou tirar ele. E, gente, ele é muito grande. Eu tô achando realmente que esse vai ser o primeiro livro do projeto Lendo King desse ano, que eu não vou conseguir ler no mês, porque ele tem umas 700 páginas. É o seguinte, terminei finalmente de ler esse livro, eu nem acredito. Tô pensativa ainda a respeito. É muito doido esse livro. Hoje é sexta-feira, dia 18, eu acho que eu falei aqui ontem, né? Então, gente, é uma loucura esse livro. É um livrão, muita treta política e familiar, de religião e de crenças, e é muito foda. Então, se você já leu o primeiro livro de Duna, continue a série, tá? Eu indico aí. Fiquei interessada em ler o próximo, que chama O Imperador Deus de Duna, e agora eu acho que eu sei quem vai ser esse Imperador Deus aí, por conta do final aqui do livro. Só que, assim, é muita informação. É um livro bem denso, tá? Não é um livro super fluido, não. Desde o começo do livro, você fica entendendo que alguma coisa muito louca e, assim, muito importante vai acontecer no final desse livro. Que os personagens estão já planejando fazer isso desde o começo. Esse livro vai se passar, acho que 9 anos depois do último livro, que é Messias de Duna. E se você não leu nada de Duna, não se preocupe, eu não vou dar spoiler nenhum aqui, tá? Nem caso você não tenha lido o primeiro ainda. Mas vai continuar contando a história dos personagens do primeiro livro ainda. Então, da Lady Jéssica, da Alia, acho que do Gurney Halleck, do Duncan Idaho, não lembro se o Stilgar aparece no primeiro, mas ele aparece aqui também bastante, é um personagem importante. E outros personagens, que são os filhos de Duna, que aí eu não vou dizer quem são, caso você não tenha lido o primeiro e o segundo livro, pra não ser spoiler. Olha que sem graça, já tive que voltar pro cenário de sempre, que é meu quarto, por conta do meu celular que tava descarregando, ia desligar, e eu tive que vir pra cá pra colocar ele pra carregar e continuar gravando. Enfim, como eu estava dizendo. Mas eu posso dizer que é um livrão, eu gostei muito, eu acho que eu vou dar 5 estrelas pra ele, mas não vai virar favorito por conta do momento que eu li ele. Eu não consegui me concentrar 100% na história. Com certeza no futuro eu vou reler. E aqui se encerra a trilogia inicial. Aí agora vai ter mais 3 livros. Mas é um livrão no sentido dessa questão da história ser muito bem construída, muito bem escrita. E ser um mundo bem complexo, eu gosto muito disso. Hoje eu pretendo retomar a leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Pretendo começar sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Cara da princesa sumida. Estou aparecendo porque terminei de ler sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Nunca vou saber pronunciar esse nome. Eu mostrei o tanto que é bonita essa edição, porque tem essa lombada, que é vencedor do Prêmio Nobel. E ele tem 250 páginas. Eu gostei.
Eu não acho que é um thriller, tá? Inclusive, eu tô até pensando agora, tô penando aqui, gastando meus neurônios, pensando onde que eu vou guardar ele na estante, porque a minha estante, as minhas 2 estantes, essas aqui, eu separo os livros por gênero. E aí eu tinha até separado o lugar dele aqui, ó, nos thrillers, pra eu colocar ele ali. Mas agora que eu li, eu acho que não é um thriller. Tem sim uma pegada de passar a história inteira acontecendo crimes e alguns personagens tentando entender o que tá acontecendo e a polícia ali tentando descobrir o que aconteceu e tal. Só que não tem essa pegada de thriller, sabe? Então eu acho que eu não vou classificar como thriller, até porque ele não está classificado como thriller. Enfim, eu gostei do livro. Ele é uma leitura em conjunto que estamos fazendo para o Clube do Livro aqui do canal nesse mês. Então vai falar sobre um vilarejo lá na Polônia, se eu não estou enganada, e sobre uma mulher, uma senhora que vive lá, que ela se chama Janine, se eu não estou enganada, do Sheiko, algo assim. E só que ela chama cada pessoa, ela não chama as pessoas pelos nomes reais delas. Ela chama as pessoas ao redor dela, as pessoas que ela conhece, por apelidos que ela inventa ali na hora. É muito legal, eu gostei de muitas coisas aqui, de muitos assuntos, principalmente do assunto que é o tema central, que eu não vou falar o que é, porque talvez isso seja spoiler. Não vou falar então, mas eu gostei muito. Eu nunca tinha lido um livro que tratasse desse assunto, e muito menos dessa forma, que é uma forma que eu concordo bastante. E fala bastante sobre essa relação do homem e da natureza. Estou nesse dilema sobre qual livro ler, porque a minha TBR ainda existe, tá? Ela está aqui, ó, firme e forte. Já está menor, né? Já consegui tirar uns livros daqui, mas ainda tem 8 livros nela. E eu gostaria de ler outros, mas assim, hoje já é acho que dia 22. Até o final do mês, eu acho que eu consigo ler no máximo mais 2 livros. Pelo andar da carruagem. Só que o próximo que eu vou pegar pra ler agora é o Talismã, do King. Mas a gente vai conversar sobre isso no próximo vlog. Pois, vou encerrar esse vlog aqui agora. Afinal de contas, ele já deve estar gigantesco. E ele já está acontecendo aí Gente, virou quase um vlog de leitura do mês. Eu percebi hoje, quando eu estava editando ele, que eu comecei ele, acho que no dia 4. E hoje é dia 22. Quase um vlog de leituras do mês aí. Um mês muito estranho de leituras, mas é isso. Então eu vou encerrar esse vlog aqui. Muito obrigada pela companhia, por você aí que ainda não desistiu de mim, do canal. Afinal de contas, né? A vida é confusa. E a minha vida está confusa, mas eu sigo firme e forte. Poderia abandonar o canal. Não quero abandonar o canal. Então eu sigo aqui, mesmo que com um vídeo só por semana, totalmente desregulado aí da ordem cronológica. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar o canal mesmo assim. Qualquer coisa que vocês queiram dizer, sempre a caixinha aí dos comentários está aberta, então deixem comentários aí. Me fala se vocês andam gostando dos vídeos, se você tem dica de algum tipo de vídeo que você gostaria de ver por aqui, que assim que possível eu vou gravar, tá? Faz acho que umas 3 semanas que eu não gravo vídeo, porque não tá dando, mas eu vou conseguir me organizar e gravar vários vídeos que eu estou aí já programada pra gravar. E aí o canal vai ir melhorando, que a vida é essa montanha-russa, né? Sobe, desce, melhora, piora, coisas boas, coisas ruins, altos e baixos. E eu já estou divagando muito aqui, então é isso, eu vou lá. Até o próximo vlog, que eu vou começar daqui a pouco. E tchauzinho! Deixa o seu like nesse vlog nesse vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. E até a próxima. Beijinhos!